Olá, tudo bom? Uma nova semana, né? A gente está iniciando, uma semana seja abençoada para todo mundo, né? A gente começa a aula na terça, então são as primeiras aulas da semana, apesar de hoje ser segunda para mim, né? Então, a gente trabalhou na aula passada, né? Só retomando, que não é série de Netflix, mas a gente faz, né? Aquela introdução de retomada. A gente falou sobre os materiais que vocês vão ter disponíveis quando vocês forem docentes, né, e tiverem na sua sala ali um aluno surdo. E as necessidades que você tem de ter essa base teórica, que a gente discutiu na disciplina até a prova, né, de como o aluno surdo aprende, como ele constrói sentido, quais os recursos comunicativos que ele usa, que ele pode usar, né, que nem todo surdo é igual, que preciso conhecer aquele aluno para aplicar, né, e saber qual é o recurso que ele usa para poder amplificar esse recurso, estabelecer etapas, enfim, a gente falou disso no início da aula, e eu apresentei para vocês os trabalhos do MEC com uma visão meio crítica a respeito dos trabalhos, e eu apresentei 3 trabalhos, e um eu não fiz, né, aquela análise do que era, o que tem, o que não tem no material, porque exatamente é uma das etapas do trabalho de vocês. Esta aula é uma aula só informativa, porque vai ser uma aula de leitura para vocês e de organização. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Então, vocês vão ter agora uma aula de leitura e organização, tá? Então, essa aula, o que vocês vão ter que fazer? É uma aula de leitura e organização para a próxima nota, que é a P2, né? Ou prova 2, trabalho 2, avaliação 2, eu chamei de T2, para avaliação, para compor sua nota, né? Então, é a segunda nota do semestre de vocês, é sobre essa aula. O que vocês vão fazer durante essa semana para mim? E eu vou colocar uma abinha no AVA para vocês colocarem este trabalho de vocês durante essa semana para ganhar presença, né? Vai contar da semana passada essa presença, tá? Já explico para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão organizar para mim os grupos de trabalho. Por quê? Porque vocês vão apresentar uma discussão. Vocês vão apresentar, né, a respeito das obras. Eu vou explicar, né, como é que vai se dar essa discussão. Vocês vão ter um roteiro, segura o coração, não precisa ficar ansioso. Vamos passo a passo, ver a aula até o final para depois fazer as perguntas. A gente vai ter uma aula só de perguntas presencial. Então, é a segunda coisa que vocês vão fazer para mim é assistir às aulas. Vocês devem assistir às aulas até o final, né? Ler o material do AVA. E elencar as dúvidas. Por que eu estou falando isso? Porque toda aula, seja ela presencial, ou se tivesse uma aula à distância, eu me lembro de ter perguntado várias vezes para vocês, gente, vocês têm dúvidas? Ninguém, absolutamente ninguém fez perguntas a respeito disso. Eu fazia perguntas para você a respeito das aulas à distância, e assim, eu posso lembrar de eu me lembro claramente de 2 pessoas, uma com o texto todo grifado, que me fez perguntas, inferências sobre o texto de letramentos, eu não me lembro o nome, mas eu lembro a fisionomia, e uma outra sobre a construção de sentido, que falou, você falou isso, falou aquilo, disse o que eu disse na aula, né, e aí o que ela tinha entendido errado, a gente pôde discutir, mas foram 2 dúvidas até agora, né, então não teve dúvidas. Só que quando a gente vai partir para uma avaliação, na hora da avaliação, durante a avaliação e depois da avaliação, surgem inúmeras questões, que eu não tenho como adivinhar essas questões
depois da atividade avaliativa. Por isso que durante o processo eu falo, gente, vocês têm certeza? Vocês não têm dúvida? Então vamos encerrar a aula. Porque era para ser uma aula dialogada, ninguém dialoga, enfim, então não tem como saber se você está entendendo ou não, se você não pergunta para mim. Então, por favor, elenque as suas dúvidas, a respeito do trabalho, da avaliação, todas que vocês tiverem, todas, escrevam, né? Quando a gente tiver aula, a próxima aula, que é uma aula presencial, para tirar dúvidas, eu só vou responder as questões que vocês me trouxerem. Eu não posso entrar na cabecinha de vocês e falar assim, isso era uma dúvida. E também na hora da apresentação, você não pode falar para mim assim, mas isso não ficou claro. Se isso não ficou claro, você tinha que ter, né, apresentado essa insatisfação durante o processo. Então, por favor, né, eu acho que eu não devia nem estar falando essas coisas, porque vocês já estão aí no 5º, 6º, 7º semestre de uma faculdade, que vocês já deveriam ter essas questões. Como é uma atividade avaliativa, para não acontecer o que aconteceu na primeira, eu estou reforçando essa ideia. Então, vocês vão ter essa aula de organização para avaliação, justamente para você analisar o que eu pedi, o que está proposto, o que está escrito, tá? Outra coisa, leia o material, por favor. Não venham com dúvidas que está escrito no material já, né? Tá bem claro. Elenque as dúvidas que vocês tiverem a respeito de que não entendi desse material, para a gente poder sanar essas dúvidas na aula presencial, ok? A gente vai ter uma aula só para isso, repito, a gente vai ter uma aula só para isso. Bom, então, essa semana de aula, que será, que vocês estão começando agora, vocês assistiram a aula passada, ok? Vocês vão ler o material que vai estar disponível para vocês no AVA, e aí vocês vão ler casos de vocês, escrever tal, para a gente ir para aula, coisa. O terceiro passo dentro desse processo, e ele não é linear, tá? Eu estou falando aqui de um processo completo que você vai fazer conforme você achar melhor, conforme você se organizar de uma melhor maneira, fazer os grupos de trabalho, organizar os grupos de trabalho. Professor, eu não gosto de trabalhar em um grupo. Essa atividade é essencialmente em grupo. Se você não gosta, você vai ter que abrir uma exceção aí para sua avaliação. Mas não necessariamente você tem que trabalhar no grupo o tempo todo. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês o trabalho, como que ele está estruturado. Você pode trabalhar sozinho e juntar-se ao grupo na hora da discussão. Mas a discussão, ela tem que ser em grupo porque ela tem que ser para a sala. É um conhecimento que a gente vai compartilhar, discutir, aprofundar as ideias que vocês vão trazer, né? Trazer a discussão que a gente já tinha para fazer esse diálogo, a discussão sobre as nossas bases teóricas para fazer o diálogo com a mediação do que vocês vão estar propondo, que são os dias que eu vou avisá-los na próxima aula, quais são os dias de apresentação. Professora, quantas pessoas no grupo e quantos grupos? 2. 2 grupos de trabalho. Professora, mas é muita gente. O trabalho é grande. Então, para não ficar sobrecarregado para ninguém, são 2 grupos de trabalho. Tá? Então, você vai se organizar aí, nesse seu grupo, são 2 grupos de trabalho. Então, é essa a tarefa do AVA. Eu vou colocar lá, grupo 1, material tal, que você vai fazer sobre aquele material, e eu quero que vocês preencham ali quem que vai ser o pessoal do grupo 1 até até segunda-feira que vem, terça-feira que vem, né? Para vocês conseguirem se organizar. Grupo 2, fulano, 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 que vai ficar com tal material. Que vai estar disponível para vocês analisarem. Então, vão ser 2 grupos, eu vou repetir para vocês, vão ser 2 grupos grandes, porque uma aula vai ser a discussão só de um grupo, outra aula vai ser a discussão só do outro grupo, nós vamos ter as próximas aulas todas presenciais, né? As próximas 3 aulas são presenciais, que é justamente para a organização do trabalho e apresentação do trabalho. Então, os grupos são grandes, porque, como eu falei para vocês, o trabalho é grande, e vão ser 2 grupos que vocês podem trabalhar aí
de forma coordenada, mas não junta. Não precisa ser junto, sentar, nós vamos ter que sentar para trabalhar. Bom, então essa aula é para isso, né? A gente vai, é uma aula de leitura e organização para vocês avaliarem, porque vocês vão ler os materiais, vocês vão se organizar em grupos, qual grupo vai fazer o quê, qual grupo vai apresentar o quê, né? E elencar todas as dúvidas que vocês tiverem. Vocês vão ter uma semana para vocês fazerem isso. Ok? Dado isso, vocês vão estar me perguntando, professora, mas o que, que vocês vão fazer? Vocês vão fazer análise de uma análise crítica, isso é muito importante. Uma análise crítica, por que uma análise crítica? Porque não é a sua opinião, eu gostei ou não gostei, né? Porque a gente teve muita opinião, enfim. Mas não é sobre o que eu gosto ou o que eu não gosto, é sobre o que tem que ser feito, o que está na teoria e o que tem no material. Então, é uma análise crítica a respeito de teorias, do que a gente estudou. Então, vocês vão fazer análise crítica do material do MEC. Não aqueles dois que eu apresentei, mas sim outros dois materiais que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. O material de vocês, o trabalho de vocês, vou compartilhar aqui a tela com vocês, ele é bem simples. Para não deixar muito abstrato para vocês, ter alguma dificuldade nessa questão de organização do trabalho e tal, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, eu deixei, assim, um roteiro. O que vocês precisam analisar na obra para a gente fazer a discussão. Tá? Então, a presente atividade avaliativa é uma verificação do processo de vocês de aprendizagem, da sua argumentação e da síntese que você fez daquilo que a gente estudou. Então, todas as respostas devem ser justificadas conforme as aulas e discussões, tá? Então, prestem atenção no que está sendo pedido. Se todos precisam ser justificadas, não é só sim, não, tem que ser justificado, né? É uma atividade em grupo, né? E aí, o que vocês vão entregar? Vocês vão me entregar as respostas dos blocos que eu elenquei, isso vai valer de 0 a 5, e a discussão e a apresentação vai valer de 0 a 5, ok? Então, é a junção de duas notas aí, porque vocês vão, para ajudar vocês, né? Metade da nota já vai ser a metade do processo que vocês teriam que fazer para a apresentação, vocês já vão me entregar ali na hora da apresentação. Entrega na hora da apresentação e, com base na análise, você vai apresentar a sua análise para discussão em grupo. Então, o bloco 1 vai falar sobre as características gerais da obra. O que as características gerais da obra? Tem lá no slide da aula anterior. Quais são? Para quê? Qual que é o objetivo da obra? Quem é o autor? Para que ela foi? É um resumo assim de um parágrafo. Você vai me apresentar qual obra você está falando, qual o título, porque são duas obras, então você coloca ali qual é o título da obra, vai falar sobre essas características. É um componente curricular, é uma proposta de componente curricular, que é isso como é que fala, lá, já estou respondendo a primeira questão. Aí o bloco 2, vocês vão ver que vocês vão ter 6 blocos. Os 6 blocos, cada uma de uma área específica que a gente trabalhou. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ter. Por isso que eu falei, é grande, dá para bastante gente, e cada um trabalhar com uma pergunta, uma ou duas perguntas. São 29 alunos na aula, um grupo vai ficar ímpar, obviamente, né? Então, a gente vai ter um grupo de 14, outro de 15, e vocês vão responder as questões. Então, dá para ficar aí, bloco, 2 perguntas por pessoa, né? Então, como eu disse, é um trabalho grande, mas o grupo também é grande, você não vai precisar fazer todo o trabalho sozinho. Enfim, aí eu vou falar, o livro ou a obra conta com sugestão de avaliação diagnóstica de linguagem, linguística a ser aplicado nos alunos surdos para verificar os níveis de proficiência indicados pelo próprio material. Você vai ter que olhar na obra, ver se tem ou não, responder e justificar. Por que isso era importante, por que isso não vai interferir no trabalho. Ok, aí você vai, é só sobre a construção da obra, de como ela está organizada,
em relação sala, idade, conteúdo, tá? O terceiro bloco, ela vai falar sobre as questões de subsídios para o professor. A obra didática e pedagógica, ela observa os critérios de coerência, adequação da abordagem que se propôs português para a segunda língua, que está na legislação, né? Eu posso deixar todos esses materiais complementares para vocês ali disponível, né? O link da lei, tudo mais, né? Que vai dizer que o português tem que ser aplicado e avaliado como metodologia de segunda língua, isso é um direito do aluno surdo, a obra se propõe a isso, ela respeita essas questões, enfim. Aí você tem o bloco 4, que está estruturado só sobre avaliação, né? Isso, só sobre avaliação. E aí o bloco 5, que é o que vocês vão apresentar, o 5 e o 6. Né? Vocês vão apresentar, quer dizer, o 1, o 5 e o 6 é o que vai fazer parte da sua apresentação para discussão em grupo. Todos esses aqui vão dar subsídios para você escrever o quinto bloco e o sexto bloco. Né? Conforme as suas respostas e as suas justificativas, você já vai ter ali um... Você vai ter ali um apanhado do que você precisa responder ali nesse trabalho. Então, você vai fazer uma resenha. Professora, quantas linhas a resenha? Quantas você achar necessário, tá? A resenha você vai expor e explicitar criticamente o conteúdo da obra. Ela deve abranger de forma crítica e argumentativa características didático-pedagógicas, orientações, as ressalvas, enfim, tá tudo explicado aí, é importante que o texto seja claro e objetivo. Professora, vai perder pontos se for 10 linhas? Não, não vai. Se tiver o conteúdo que precisa ter, não vai. Também não vai, né, exagerar e fazer uma resenha de 40 laudas, né? E aí o sexto é o parecer. O que o grupo achou desta obra mediante todas essas respostas? Talvez o 5 e o 6 vocês devam fazer aí em conjunto, né? Ou pelo menos disponibilizar um documento, compartilhar com o grupo, para ver se é isso mesmo que todo mundo concorda, se todo mundo concorda. E esses 5 e 6, e o primeiro, vocês vão falar as características da obra, os 5 e 6 vocês vão apresentar em sala. É isso. Este roteiro também vai estar lá para vocês, né? Essas perguntas que vocês têm que responder, ó, são blocos de 5 perguntinhas cada, tá? 4 blocos de 5 perguntas cada, dividido aí por 14 alunos, não é muita coisa para vocês fazerem, tá? O livro, é uma proposta curricular, então precisa da leitura, né? E aí vocês vão ter esse tempo, eu vou deixar esse tempo para isso, para vocês lerem este livro, uma aula só para a gente discutir como vai ser a organização desse grupo, a apresentação das dúvidas de vocês, enfim, o que vocês tiverem que me perguntar. As obras que vai estar lá, que vão estar lá junto para vocês verem, deixa eu interromper esse compartilhamento para compartilhar outra tela com vocês. Ver se eu consigo compartilhar. As obras vão estar lá, mas, assim, apresentando basicamente para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem do Google, vamos ver aqui, compartilhar o Google com vocês. Vou ver se eu consigo. Bom, então, a obra é composto pelo caderno 1, vão ser 2 cadernos, o caderno 1 de educação infantil e o caderno 2 de séries iniciais do ensino fundamental. Então, o grupo 1 vai ficar com a educação infantil e o grupo 2 com ensino fundamental, uma obra de 52 páginas, sendo que as primeiras são só sumário. O que aí eles têm indicativo, por exemplo, de nível e proficiência, eu já tinham dito isso na aula anterior, já resumi para vocês, vocês podem dar uma boa olhada para conferir, né, se essa obra vai fazer ou não aquilo que se propõe nas perguntas, né, no roteirinho que eu elaborei para vocês não ficarem perdidos na hora de fazer o trabalho. E aí tem um caderno introdutório, que eu vou deixar também como complementar para vocês ali, no AVA, que é um caderno que vai explicar sobre a obra. Que talvez a resposta não esteja na obra, mas tem um caderno introdutório. O professor não vai receber só o caderno 1 ou o caderno 2, ele vai receber um caderno introdutório que vai explicar sobre esse caderno, tá? Então, isso, ó, é bem
já começo a dar uma ajuda para vocês. Para mim, a, a, é muito parecido com a BNCC nessa questão, que é uma coisa, sem a minha opinião básica sobre a BNCC, mas é uma coisa muito bacana de se achar as coisas, é porque ela é feita didaticamente, visualmente, por forma de tópicos e tabelas. É uma das perguntas, e quem for responder essa pergunta já tem meio caminho andado aí, é só justificar. Por que que é, né? Aí tem as práticas de linguagens de pré-escrita, enfim. Vocês vão relacionar isso com as perguntas que eu fiz. É isso que eu queria compartilhar com vocês nessa aula, né? Deixar esse tempo, é uma aula curta, justamente para vocês ocuparem mais o tempo fazendo essa análise, essa organização. Vocês devem se organizar aí no grupo, nos próximos dias, no privado, por e-mail, como é que vocês queiram se organizar e me deixar aí a par do que vocês vão fazer, tá bom? Eu espero vocês, todos vocês, na terça-feira que vem, às 18h30, né, para a gente discutir aí a respeito desse trabalho, apresentação, data e tudo mais. Ok? Um beijo para vocês, uma ótima semana e um bom trabalho.